Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico advertiu que a variante Ômicron da Covid-19 pode ser uma ameaça para a recuperação global. A organização reduziu as projeções para o crescimento mundial neste ano. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a economia pode crescer 5,6% este ano, o que representa 0,1 ponto a menos do que o previsto anteriormente. Até 2022, a entidade continua projetando uma expansão de 4,5%. A agência observou ainda a existência de realidades econômicas muito diferentes entre regiões do planeta. A organização acredita também que a recuperação continuará sendo precária enquanto as vacinas não forem distribuídas para o mundo todo de forma equitativa e rápida. A OCDE acrescentou que a baixa imunização das pessoas pode se tornar um terreno fértil para as formas mais letais do vírus da Covid-19. Nos Estados Unidos, o processo para autorizar o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 está avançando. Os comprimidos são do laboratório Merck. O Molnupiravir, já licenciado no Reino Unido, promete reduzir em 30% a taxa de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco quando tomado logo após contrair o vírus. Há esperanças de que o tratamento seja mais eficiente do que anticorpos monoclonais ou vacinais, porque não tem como alvo as proteínas em constante mutação na superfície do vírus. Mas o comitê expressou preocupação sobre outros possíveis efeitos colaterais, além de diarreia e tontura, danos ao DNA que podem levar ao câncer ou prejudicar os espermatozoides. A Agência de Alimentos e Medicamentos americana disse que esse efeito foi insignificante em estudos realizados com ratos. Os Estados Unidos devem conceder uma autorização de uso emergencial em breve. A Organização das Nações Unidas distribuiu dinheiro em Cabul para as famílias pobres. Desde o retorno dos talibãs, a economia afegã afundou. Muita gente enfrentou filas, empurrões e até agressão com arma em Cabul. O objetivo dessas pessoas era receber 7 mil afegães, o equivalente a cerca de R$385. O dinheiro é fornecido aos mais pobres pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU. As mulheres se empurravam para conseguir chegar ao local onde a ajuda era distribuída, ignorando os talibãs armados encarregados de manter a ordem. Algumas vestiam burcas com remendos. Outras estavam com vestidos mais modernos, porque não esperavam encontrar talibãs no local. Está tudo muito caro agora, estamos comprando coisas por um preço muito elevado e que duram apenas 15 dias, como um saco de farinha. Meu filho trabalha com computador, mas o que ele ganha não é suficiente para nós. Temos muitos problemas, estamos apenas sobrevivendo. Não sei sobre o futuro de nossos filhos. Desde o retorno dos talibãs, a economia afegã, que dependia em grande parte de subsídios internacionais, afundou. O governo americano congelou os ativos do Banco Central afegão. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional interromperam a ajuda a Cabul. A ONU alertou que ao menos 23 milhões de afegãos estarão ameaçados pela fome neste inverno na região. No mundo animal, 30 rinocerontes brancos ameaçados de extinção chegaram a Ruanda após uma longa viagem da África do Sul em um Boeing 747. Foi a maior transferência individual da espécie já realizada. No mundo animal, 30 rinocerontes brancos ameaçados de extinção chegaram a Ruanda após uma longa viagem da África do Sul em um Boeing 747. Foi a maior transferência individual da espécie já realizada. Na África subsaariana, o rinoceronte branco sofreu primeiro com a caça dos colonos europeus e mais tarde com uma epidemia de caça ilegal que os eliminou em grande parte. Os rinocerontes começaram sua jornada de 40 horas para a nova casa no Parque Nacional de Acarreira, no leste de Ruanda, após meses de preparação, disse a African Parks,
uma instituição de caridade liderada pelo príncipe Harry, que está envolvida no exercício. Tivemos que tranquilizá-los para reduzir seu estresse, que por si só é arriscado, e monitorá-los, disse o CEO da African Parks, Peter, que classificou o projeto como um sucesso. Os animais foram transportados em um Boeing 747 fretado e colocados em 2 recintos gramados, cada um do tamanho de um estádio de futebol. Isso será uma oportunidade para eles crescerem em um ambiente seguro na África do Sul, onde 3 são mortos por dia por caçadores ilegais, disse o gerente regional do parque, Jess Gruner. As transferências de vida selvagem não são isentas de riscos. Em 2018, 4 em cada 6 rinocerontes negros realocados morreram alguns meses depois de chegar ao Chad. O rinoceronte branco do sul, uma das 2 subespécies do rinoceronte branco, é agora considerado em perigo, com cerca de 20 mil indivíduos restantes. É classificado como quase ameaçado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O rinoceronte branco do norte praticamente desapareceu, com apenas 2 fêmeas vivas. Cientistas estão tentando salvar a espécie da extinção, colhendo ovos do mais jovem dos animais, Fatu, e usando o esperma de 2 machos falecidos para criar embriões em um programa de reprodução sem precedentes, que é sua última chance de sobrevivência. Ruanda, que está se posicionando como um dos principais destinos de safari, recebeu 5 rinocerontes negros orientais em 2019 da República Tcheca e 17 da África do Sul em 2017. Nenhum rinoceronte negro oriental foi caçado ilegalmente no Parque A Carreira desde sua reintrodução em 2017, de acordo com seu gerente regional, Gruner. Os rinocerontes têm poucos predadores na natureza devido ao seu tamanho, mas foram devastados pela caça de seus chifres usados na medicina tradicional chinesa. Os rinocerontes têm poucos predadores na natureza devido ao seu tamanho, mas foram devastados pela caça de seus chifres usados na medicina tradicional chinesa. De acordo com a IUCN, existem cerca de 5 mil rinocerontes negros na natureza, em comparação com mais de 1 milhão em meados do século XIX. E agora um resgate milagroso. Um homem foi encontrado no Japão depois de passar 22 horas à deriva no mar. Imagens da guarda costeira mostram um resgate milagroso. Um homem de 69 anos foi encontrado sozinho no mar agitado ao longo do município de Kagoshima, no sudoeste do Japão. Ele passou 22 horas à deriva em mar aberto depois que o barco em que estava virou. O homem não teve o nome divulgado. O japonês conseguiu alertar um colega em terra, mas só foi encontrado quase um dia depois. No mar, o homem foi capaz de se embrulhar em uma manta de plástico e por isso conseguiu minimizar o efeito do frio. O Rally Dakar, o mais popular do esporte a motor, será realizado no início do próximo ano na Arábia Saudita. A rota foi divulgada e os ex-campeões e recém-chegados talentos estão se preparando para a competição. Essa é a 3ª edição do evento no país. Os 1.065 competidores, divididos em 578 veículos, vão percorrer a distância de 8.375 quilômetros nesse período. O rally terá início com um prólogo em Jeddah, no dia 1º de janeiro, que define a ordem de largada para a primeira etapa, que começa e termina em Rail. A etapa seguinte é em direção a Al-Aitawiya. Na primeira parte do percurso, conhecido como maratona, os competidores não podem receber assistência externa. A segunda parte será de 554 quilômetros até Al-Qaisumah, antes de partirem para a capital saudita Riad, que também cedia o dia de descanso. A segunda parte do rally passa por várias cidades sauditas até chegar em Jeddah, que curiosamente também será sede da próxima etapa de Fórmula 1 no dia 5 de dezembro. Uma novidade na edição de 2022 do Dakar
é que a prova contará pontos para o Mundial de Rally Cross Country da FIA. A inserção do Dakar no Mundial permite, por exemplo, que competidores que abandonaram o rally possam retornar a competir no dia seguinte. O Dakar 2022 será realizado entre os dias 1º e 14 de janeiro. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.